Fala galera, tudo bem com vocês? Quero mostrar aqui onde encontrar operações no gráfico, beleza? Então vamos lá. Eu vejo muita gente falando por aí, análise técnica, análise gráfica, análise gráfica não tem resultado, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Talvez vocês não saibam simplesmente onde entrar na operação, ou seja, você entra ou entra antecipadamente ou não espera uma confirmação para estar entrando no gráfico. Então vou mostrar aqui um pouco para vocês. Olha, analisando em time frame maior, o gráfico ele está em uma tendência de alta, beleza? Ou seja, topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes. Fez um fundo aqui, logo na sequência um topo aqui nessa região. Não sabia que era essa região até tocar, até formar essa barra aqui do fundo, né? Eu peguei como referência esse fundo aqui anterior. Mas, ou seja, fez um novo fundo aqui, fiz minha marcação, tracei a minha linha de tendência de alta. Fez um terceiro toque, eu confirmei que essa era uma ótima, no caso se eu fosse dar entrada, era uma ótima oportunidade para realizar a minha entrada. Porém eu preciso de uma confirmação para realizar a entrada. Então vamos lá. Passou aqui o dia 10 de dezembro, né? Onde o gráfico ele ficou um pouco lateralizado. Então na abertura do mercado de hoje eu confirmei essa minha entrada. Eu estou em conta demonstração, tá pessoal? É só para mostrar aqui para vocês também. Mas olha, ele tocou aqui, fez o quarto toque na minha LTA, ou seja, linha de tendência de alta. Fiz minha entrada após finalizar essa vela de M5 acima dessa linha que eu tracei aqui. Tá vendo? Então, ou seja, no quarto toque, vamos lá. 1, 2, 3. No quarto toque, realizei minha entrada, confirmando com essa vela aqui. Beleza? Então posicionei aqui meu stop loss abaixo dessa região, em R$ 65,00. E o meu take projetando aqui na zona de 5,680. Ou seja, quando tocar na linha lá de cima. Porque se eu for fazer uma análise aqui mais macro, como vocês podem ver, o preço ele tem de buscar essa região aqui, ó, essa linha que lá atrás era uma tendência de alta também. Ou seja, ele pode tocar nessa linha aqui acima, fazer um pullback e voltar para a tendência de baixa, certo? Ou ele pode simplesmente tentar romper essa região aqui. Aí vai depender também de outros fatores de análise. Mas vamos lá. Quero mostrar aqui também no micro, beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha, aqui como vocês podem ver, o preço brigou bastante aqui nessa região, certo? Nessa mini estrutura aqui de baixa. Estou analisando em M5, mas vamos lá. Onde está a sua confirmação de entrada? Espera aí. Onde está a sua confirmação de entrada? Obviamente, pessoal, que você não iria entrar aqui nesse rompimento, até porque ninguém estaria operando 6h20 da noite, né? Então, houve a abertura do pregão, como vocês podem ver, essa zona aqui abaixo, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto toque. Aqui seria um ponto de entrada. Beleza, pessoal? Aqui vocês buscariam mais ou menos a zona de 50% dessa amplitude aqui, ó. Ou seja, 3, 4 pontos. Fechou? Aí tá ok, né? Você sairia mais ou menos aqui da operação, porém você não entraria aqui, ó. Aqui você não conseguiria fazer uma entrada. Por quê? Você não conseguiria fazer uma entrada? O corpo desse candle aqui, ó, ele não tá pelo menos 50% acima dessa região. Então aqui não é um ponto de entrada. Beleza? Até porque ó, você iria entrar, claro que você iria posicionar o seu stop loss aqui, ele iria beijar seu stop loss e logo iria continuar a tendência de alta. Onde que eu entraria aqui nessa operação? Após os primeiros minutos aqui de pregão, é onde ocorre mais volatilidade, eu iria entrar após ó, esse candle aqui, ele fechou próximo e logo abriu um novo candle com a força impulsionadora para cima, confirmando com a VWAP. Certo? O que é a VWAP? É o volume financeiro, é a média móvel por volume financeiro. Ou seja, você pega as médias móveis, pega o volume financeiro de determinados períodos e faz a divisão e aí você tem a média do preço ponderado.
Para que ela serve? Ela serve, digamos assim, os players, eles querem comprar barato e vender caro. Ou seja, a todo momento os players do mercado financeiro, eles querem comprar barato e vender caro. Então, onde eles buscam a referência? Eles buscam a referência na VWAP. Ou seja, como vocês podem ver aqui, o preço ele volta na VWAP, ou seja, como ele rompeu essa zona aqui, ó, essa minha linha de tendência de baixa, ele volta um pouco para testar a VWAP. Aqui seria o meu ponto de entrada. Beleza, pessoal? E aí, o que eu faria? Eu iria subindo com o stop para cima, porque assim que o preço voltasse, eu sairia da operação. Então, provavelmente você ganharia aqui uns 11 pontos, que com um contrato só seria R$ 110. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos analisar aqui o gráfico. Aí muitos falam assim, análise gráfica não dá certo, não sei o que, não tem como operar análise gráfica. Cara, o que você não tem é tempo de tela, ou seja, você não tem tempo de mercado, ou seja, você acabou de entrar no mercado e você viu que uma ou duas operações, ou então você criou na sua mente que existe determinada operação naquela região, e aí você entrou e você tomou loss. Então, se você tomou loss, aí você diz que não dá certo fazer determinada operação em determinado tipo de análise, né? Que no caso é a análise gráfica. Então vamos lá. Olha, em todo momento você consegue encontrar uma operação aqui no gráfico. Eu gosto muito desse tipo de operação aqui, ó. Espera aí que meu gráfico está bastante lento. Olha aqui, pessoal. Zona de consolidação. Zona de consolidação. Aqui você iria fazer a entrada após esse rompimento aqui, ó. Você vê que o candle ele tá mais para cima, ó. Então você poderia fazer uma entrada nesse, posicionando seu stop aqui abaixo e buscando, ó, surfar essa onda aqui, ó. Ou seja, como você vê que na macro, na tendência macro, ele está em uma tendência de alta, então nunca opere contra a tendência, sempre a favor da tendência. Claro que você pode aproveitar essas micro tendências aqui. Como que você vai identificar a micro tendência? Você vê que, ó, o preço ele está numa região, tipo assim, ele deu uma amplitude muito grande aqui, ó, de movimento. Houve uma força compradora muito forte aqui, movendo o preço da ponta lá de baixo até lá em cima sem correção. Então você sabe que ele pode iniciar um movimento de baixa, pelo menos até buscar essa linha aqui de baixo. Entendeu? Aqui, ó. Até marquei aqui. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, um caixote. Um caixote está marcado. Caixote, para o lado que ele romper, é uma oportunidade de entrada. Claro que você tem que esperar a confirmação. Mas vamos lá, ó. O preço ele tocou aqui aproximadamente na linha aqui marcada aqui de cima. Na verdade, eu ainda não tinha pegado essa referência, mas eu tinha visto que tipo, não houve um movimento saudável aqui do preço. Certo? Ó, ele subiu mais 72 pontos, ou seja, não houve uma correção. Então vamos lá. Abriu aqui, teve aqui um caixote, certo? Que é uma consolidação do preço, ou seja, nessa região aqui, os touros e ursos, eles ficam brigando lá, fica brigando, ou seja, o touro joga o preço para cima, o urso joga o preço para baixo. Muita gente tenta fazer entrada antecipadamente, tentando prever o movimento do preço. Só que aí você não pode entrar aqui, cara. Aqui você tá no meio do fogo cruzado, entendeu? Aqui você tá no meio do tiroteio, você não vai entrar aqui. Você tem que surfar, você tem que ir a favor dos grandes players. Ou seja, você precisa de confirmação. No mercado financeiro, você tem diversos players. Você tem banco, instituições financeiras, você tem governo, várias notícias que impactam o mercado financeiro. Então, com vários critérios de análise, com vários tipos de operacional, por que você, com o seu operacional que não tem confirmação, você acha que você vai ter êxito no mercado financeiro? Então, pessoal, aqui, beleza, rompeu para cima. Rompeu para cima, dá um movimento de entrada, continuação de alta. Mas por que eu não entraria aqui? Olha o movimento que o mercado fez. Ó, 72 pontos. O mercado ele precisa corrigir esse movimento. Então, ou seja, 72 pontos, eu vou marcar aqui uma retração de Fibonacci. Então, vamos lá.
Não adianta, pessoal. Para você ter êxito no mercado financeiro, você tem que entender de estrutura gráfica. Ou seja, você não vai abrir um gráfico em M1, o que que é M1? Um minuto e ficar analisando naquele período, porque é só especulação, ou seja, é euforia, é sobe e desce. Você não tem como ter exatidão em time frames menores. Então você tem que analisar, ter uma estrutura de mercado de longo prazo. Entendeu? Ou seja, você abrir um gráfico em H1, ou seja, cada candlestick de 1 hora, e você consegue fazer suas marcações. M15 é um dos mais utilizados por vários players. Então você consegue ter mais exatidão operando em time frames maiores. Claro que as suas operações vão ser em time frames menores, mas você precisa de confirmação em time frames maiores. Então vamos lá, ó. Aqui iniciou o movimento de alta. Olha, o preço ele não corrigiu. Então se eu marco aqui a minha Fibonacci, se eu marco aqui minha Fibonacci, ó, vocês veem que o meu ponto de daqui até aqui em cima, ó, ele não houve uma correção ainda do preço, ó. Ele veio buscar a correção aqui na zona de 50%. Entendeu? Então não tem necessidade de fazer operação aqui. Aqui você seria estopado, mas de besta, de bobo. Ou seja, você sabe que o preço ele moveu muito acima. Tipo, aqui você iria buscar uma projeção o quê? Buscando dois alvos desse caixote acima. Você acha que seria saudável esse movimento? Então você consegue ter mais, como é que eu posso dizer, garantia de análise se você tiver uma visão macro, beleza? Então, ou seja, rompeu acima, não continuou o movimento, lógico, o preço ele já estava muito valorizado, ninguém queria buscar compra aqui nessa região, então voltou o movimento de baixa, rompendo para baixo esse caixote. Tá vendo aqui? Ainda não operaria, porque foi um rompimento falso, então ele houve um movimento para baixo. Beleza, pessoal? Então, ou seja, formando aqui topos e fundos descendentes. Eu consigo traçar aqui perfeitamente um canal de baixa, onde ele teve um toque, dois toques, aqui não foi um toque, foi uma aproximação, terceiro toque, quarto toque. Mas claro que nesse período aqui, ó, você não estaria no mercado, porque é no final do dia. Ninguém opera no final do dia, porque no final do dia você não tem volatilidade. Você abre uma operação e você fica lá torcendo até que vem algum player que tem mais financeiro e tira você da operação. Então, em dias que tem menos volatilidade, não é legal estar operando, beleza? Então vamos lá. E aí, ó, o preço formou um fundo aqui. Olha só que legal, pessoal. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Na verdade, aqui é o terceiro. Aqui é o quarto toque. Entendeu? O quarto toque seria a minha entrada. Olha só o quanto de pontos aqui você poderia pegar nessa operação. Ó. Quatro toques. Olha. 60 pontos. 60 pontos com um contrato só, você faz R$ 600. No quarto toque da minha LTA, linha de tendência de alta. Entendeu? Confirmou aonde? Ó? Vamos analisar aqui, ó. M5, ó. Ó, ele houve essa enorme barra aqui, ó, impulsionando o preço para baixo. Precisaria de uma correção também, porque esse movimento aqui ele foi muito forte, ó, então a maioria dos players entraria aqui nessa região aqui, né? Alguns entrariam aqui nessa região, posicionando o stop abaixo aqui desse fundo anterior, e outros esperariam fechar aqui esse candle. Fechou esse candle, pá, entrada. Onde se você posicionaria o stop? Aqui abaixo. Ficaria um pouco caro o seu stop, mas vocês podem ver que o preço, ó, ele logo só impulsionou aqui no movimento de alta. E onde você conseguiria pegar uma venda também, ó? Não, aqui no caso não daria para pegar a venda, ó, porque como vocês podem ver, ó, segundo toque. Alguns ainda assim entrariam aqui nessa venda. Por quê? Porque esse movimento aqui ele foi muito forte. Opa. Porque esse movimento aqui ele foi muito forte. Então alguns pegariam a venda nessa operação. Beleza? Então vamos lá. Aqui ó, outra entrada, ó, caixote. Um tipo de operação. Deixa eu tirar aqui ou seja, caixote. Onde seria a sua entrada? Deixa eu tô analisando em M5.
Eu acho que até falei no começo do vídeo, já falei sobre essa operação já. Já falei sobre essa operação. Aqui vocês entrariam confirmando aqui, né? Retornou aqui na VWAP, ou entraria nesse ponto também posicionando seu stop aqui abaixo. Claro que você iria surfando aqui, ó. Você iria subindo o seu stop. Pessoal, o importante no mercado é ser reativo. Lucro bom é lucro no bolso. Ou seja, o preço ele foi a favor da sua operação, voltou, saia pelo menos no 0 a 0. Foi a favor, vai garantir naquele lucro ali, ó. Vai garantir um lucro. Você vai pagar algumas taxas, mas beleza, tá tudo certo. É melhor do que o preço voltar, ir contra e você ficar torcendo e não querer. Porque o ser humano em si, ele é difícil de aceitar a perda. Então, quando tá perdendo, você não quer sair da operação. Mas quando tá ganhando, você logo quer garantir algum lucro. Então, assim, pessoal, trabalha a mente de vocês para quando o preço estiver voltando, sair da operação. É melhor garantir pouco do que perder muito. Eu mesmo já passei muito por isso. Então, garante pouco, seja um trader reativo, garanta aquele pequeno lucro ali e depois sai da operação. Espere outro momento para entrar na operação. Beleza? Vai uma dica de ouro para vocês. Então, como eu falei aqui, ó, aqui seria o quarto toque, né? Ou então o quinto toque, né? Quem surfou aqui esse movimento aqui garantiu um lucro, provavelmente iria tentar pegar essa região também. Ó, vocês podem ver aqui, ó, indecisão em cima da VWAP. Aqui é uma pequena armadilha, ó. O preço jogou aqui para baixo, ó. Muitos entrariam vendido achando que teria rompido a VWAP, mas logo impulsionou acima. Impulsionando acima, ele forma um pivô de alta. Pivô de alta, ele tende a continuar o movimento de alta. Então, ou seja, você buscaria aqui, ó, a amplitude, essa amplitude aqui até a formação desse pivô. Rompeu aqui acima, ó, você sairia aqui da operação. Ó, se eu tivesse saído, é porque eu peguei aqui, ó, considerando essa operação e considerando que vai tocar lá em cima. Entendeu? Mas pegando aqui, ó, já teria saído da operação. Ó, vocês conseguem entender como tem muitos operacionais diferentes no mercado financeiro? Toda operacional dá certo, cara. Só que você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que validar, você tem que fazer teste, você tem que analisar, você tem que entender sobre estrutura de mercado. Entendeu? Mas olha aqui, ó. Se eu tivesse saído da operação aqui, ó, muitos saíram da operação aqui, ó. Por isso que jogou o preço para baixo. Ó, o preço tocou aqui, voltou 10 pontos. 10 pontos é 100 reais com um contrato só. Tocou aqui e jogou para baixo. Tocou de novo, ó, jogou para baixo. Por quê? Porque aqui era uma região de saída, ó. Uma região importante. Provavelmente nessa região aqui, ó, houve muita negociação de preço nessa região. Então tornou uma região importante. Nessa região teve muita negociação de preço. Entendeu, pessoal? Então outra dica aqui para vocês, ó. Vamos pegando essas dicas aí. Então eu coloquei aqui, ó, meu take para pegar aqui em cima. Tudo bem, eu tô em conta a simulação, mas olha só esse movimento, essa amplitude, porque hoje eu tive que resolver algumas coisas, então eu preferi analisar o gráfico aqui e gravar aqui para vocês. Olha aqui, pessoal, quando eu tinha dito aqui, ó, que você não entraria aqui, olha a distância que tá da VWAP. Cara, você não vai buscar compra com preço estando distante dessa forma aqui da VWAP. Não tem lógica. Então, ou seja, ó, ele tende a voltar próximo da VWAP para depois continuar seu movimento. Aqui sendo uma tendência de alta. Entendeu? Então, muita gente toma loss besta. Por quê? Porque o preço ele já está... Quantos pontos aqui distante da VWAP? O preço ele já está 30 pontos distante da VWAP e o pessoal busca compra. Aí o preço ele começa a retrair, só que ele fica pensando assim, não, mas está em tendência de alta, vai subir. Não, mas está em tendência de alta, vai subir. E ele não estopa a operação. Então aquilo vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que ele não tem mais financeiro para segurar uma operação. Porque você tem que ter margem. Então, ou seja, para abrir uma operação você precisa de 30 reais. Mas quando a operação vem contra, você precisa ter margem para segurar aquela operação. Entendeu? Então você tem que ter margem. Então provavelmente você seguraria onde? Você colocaria aqui no fundo, você esperaria o quê? Você ia ter que ter 660 reais
para proteger essa operação, ou seja, você posicionaria aqui, né? Porque abaixo daqui ele vai buscar R$ 5 de dólar. Entendeu? Claro que você tem algumas notícias que impactam também o mercado. Mas, assim, pessoal, é melhor você sair não entrar nessa região, buscar aqui uma região e comprar mais barato, ou seja, próximo da VWAP. Entendeu? O, a bolsa de valores em si, real, dólar e índice, para quem opera índice, é muito tendencioso, então tende a seguir uma tendência. O mercado durante o dia ele tende a seguir uma tendência. Então, como vocês podem ver, o preço ele sempre trabalha ou acima ou abaixo da VWAP. Região de VWAP tem muita negociação, mas como vocês, ó, nos dias anteriores vocês podem ver aqui, ó, aqui nesse dia aqui, ó, dia 8 de dezembro, trabalhou abaixo da VWAP. Nesse outro dia trabalhou acima da VWAP, trabalhou acima aqui também da VWAP. Hoje está trabalhando acima, houve um rompimento aqui, ó, subiu, desceu, subiu, mas por quê? Porque VWAP são pontos importantes de preço. Ou seja, os grandes players, eles buscam com a média por volume financeiro, eles buscam comprar nessas regiões. Ou seja, VWAP ela serve como suporte ou resistência de preço. Então, ou seja, o preço se distanciou da VWAP, está voltando para a VWAP, é um ponto importante para comprar, no caso. Claro que você tem que ter outros fatores também de entrada e não se confiar só na VWAP. Ah, tá chegando perto da VWAP, vou comprar. Entendeu? Você tem que ter outros critérios de análise também. Mas é isso, pessoal. Então, como vocês podem ver, ó, em um dia de operação você tem como tirar muito proveito aqui das operações. Ó, outra coisa também, eu gosto, certo? No meu operacional, ó, aqui, ó, também um motivo que eu não entraria aqui, ó, cruzamento de médias, ó. Iniciar um movimento de baixo. O que eu gosto do meu operacional é operar médias móveis. Ou seja, o preço ele tende a se balizar nas médias móveis. Então, como vocês podem ver aqui na tela, eu tenho uma média móvel de 9 períodos exponencial e uma média móvel de 21 períodos, 20 períodos aritmética. Exponencial e aritmética. Como vocês veem aqui, o preço ele baliza na média móvel. Ó. Ele rompeu aqui, voltou, testou a média móvel, confirmou com esse candle aqui, pá, minha entrada. Onde seria meu ponto de saída? Aqui. Onde seria meu stop? Aqui abaixo dessa região. Beleza? E aí, ó. Aí o preço começa a fazer topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Outro ponto de entrada aqui, ó. Ah, pô, mas qual é a sua confirmação para essa entrada? Tá aqui, ó. Formou o candle aqui, ó. Ele não formou abaixo aqui da média, ó. Ou esse aqui, ó. Formou acima da média. Tá vendo? Continuação da tendência de alta. Ele vai se balizando, ó. Rompeu a média móvel de 9, ele buscou a média móvel de 20 períodos. Aritmético, tá vendo? Onde seria a sua entrada? Seria aqui, pessoal. Você entraria aqui, colocaria seu stop aqui e buscaria surfar essa tendência aqui. Como você é inteligente, então você sabe que ele está tendo uma amplitude grande aqui, então você provavelmente sairia aqui nessa região acima, ou buscaria alguma referência aqui do passado para para tentar fazer sua entrada. Então, se eu marcar aqui uma Fibonacci, eu sei que esse vídeo está ficando muito longo, eu já vou finalizar aqui para vocês. Ó, o preço ele tende a buscar a zona de 61.8 da Fibonacci, ou seja, houve essa queda aqui. Ah, como é que eu sei essa região? A região do rompimento, voltou, fez o teste, voltou, fez um topo aqui. Então eu marcaria daqui, desse topo aqui até aqui embaixo, buscando a retração de Fibonacci. Então, ou seja, por que eu entraria aqui nesse movimento? Ele tende a buscar a zona de 61.8. Tá vendo? Ó, não conseguiu romper, retraiu novamente. Aí rompeu aqui a zona de 61.8, tendência de alta. Vai buscar até o céu. Ó, tá vendo? Ó? Eu tô só subindo aqui o meu take, ó. Tô surfando aqui. Aí nesse caso aqui, eu posso colocar já meu stop aqui. Aqui abaixo, garantindo 385 pontos. Caso pegue meu take, eu pego 525. Beleza, pessoal? Eu só quero mostrar aqui um pouco para vocês como... Cara, tem muitas oportunidades de entrada.
Porém, no setup de vocês, vocês têm que ter uma, duas ou três no máximo. Beleza? Para estar operando. Porque quem opera de tudo acaba perdendo. Ou seja, porque no que dá um tipo de operacional para um, não dá para outro. Entendeu? Vocês conseguem entender, né? Então, fechou, pessoal. Para esse vídeo não ficar muito longo, já está com 25 minutos, estou finalizando aqui com vocês. Valeu, tamo junto, é nóis.